Boa noite para você que está conectando na corrente do bem. Que você se sinta bem acolhido, bem acolhida, e que possa receber o abraço de Francisco e do Mestre Jesus. Então, com muita alegria que a gente está aqui reunido para poder fazer reflexões edificantes, para poder pensar em Jesus e nos fortalecer nesse período de recolhimento, de recolhimento social. Então, a corrente do bem da qual você está conectado, ação teu interior, para poder se alimentar nesse canal. Também, opa, travou? Não? Perfeito. Ok, estão indicando que a qualidade da conexão, né, a imagem está um pouco ruim, tá? Então vamos dar continuidade. A corrente do bem, ela tem o objetivo de fortalecimento dos lares. Então é através desse momento em que muitos corações estão juntos para poder criar emanar luz, emanar uma energia positiva. Então, se a prece individual ela tem uma força enorme no caminho das pessoas, quanto mais os nossos corações unidos, vibrando positivamente, seja por quem está nos hospitais, quem está nos asilos, aquelas pessoas que estão tendo o teste do Covid. Então, tantas pessoas que estão necessitando de prece, talvez você seja uma delas. Então, fique conosco, participe, esteja com a gente. E se é a primeira vez que você acessa, compartilhe com esteja falando que precise dessas vibrações. Também temos um lembrete de que, como a gente está falando de vibrações, nós pedimos a gentileza de você separar um copo de água ou uma garrafinha d'água para, ao final dessa corrente do bem, fazermos uma prece em conjunto. Enquanto isso, os amigos espirituais estarão fluidificando a sua água. O Mestre Jesus, convide o Mestre Jesus a entrar no seu lar. Faça essas reflexões e, ao final, vamos permitir que o Cristo possa colocar o seu amor nessas águas, pedindo para curar o corpo físico, o corpo espiritual, as suas emoções. Então, possamos fazer assim. Lembrando de que, por mais que cada um esteja nas suas casas, nas suas residências, não estamos sozinhos. Não se sinta sozinho. Pense em Jesus, pense naquela instituição que você se afiniza. Se você conhece o Lar Francisco de Assis, pense que está no interior do Lar Francisco e se fortaleça. E dê esse abraço e cante paz e bem, você também. Cante. E vamos então continuar as nossas reflexões, mas antes apresentando nossa convidada, que é a psicóloga Anne Moraes. Anne Moraes, que já falou no Lar Francisco de Assis, junto aos jovens da Mocidade Espírita Luiz Sérgio, em setembro, no Setembro Amarelo, falando ação da vida, prevenção ao suicídio. Os jovens gostaram bastante. Então, que a nossa querida Anne se sinta acolhida por todos nós e que possa trazer belíssimas reflexões com o teu coração, trazendo esse trabalho bonito que ela vem desenvolvendo. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu estou sem uma canção aqui para poder colocar de fundo, mas
Vamos sintonizar com a música do nosso coração, fechando os nossos olhos, um símbolo de introspecção, buscando Jesus dentro de nós. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, mil vezes obrigado por essa corrente do bem, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá ânimo renovado para a caminhada. Senhor, no início desse recolhimento social, nós tínhamos tantos receios e a saudade imensa de reencontrar os nossos queridos, os nossos amores, de reaver a rotina. Mas eis que nós descobrimos de que, mesmo a distância física, ela não nos separa de quem a gente ama. Pai, que o teu amor possa envolver aqueles que trazemos no nosso pensamento nesse instante, envolvendo não só os nossos familiares, mas aqueles amigos que estão precisando de fortalecimento. Possa envolver também a todos os que estão conectados através dessa corrente do bem, que se sintam fortalecidos e que a nossa querida Anne, que é a convidada da noite, possa então trazer as suas reflexões com todo o carinho que ela vem preparando, com esse trabalho que ela vem desenvolvendo. Fica conosco hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus seja abundante em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Lembrando, Anne, que você tem 1 hora completa de reflexões. Ao final, deixaremos para o final as perguntas que forem endereçadas no YouTube, que a equipe de divulgação irá passando e eu te encaminharei, ok? Paz e bem e boas reflexões. Olá, boa noite. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Agradeço muito ao Lar pela oportunidade de me permitir estar aqui com vocês nessa corrente do bem, trazendo um pouquinho de um conhecimento de um assunto tão importante, que é um assunto que eu falo que falar de saúde mental é falar de amor, e que eu consiga, né, atingir cada coração que está aí assistindo, né, essa corrente, que possamos nos conectar a milhares de outros corações, porque saúde mental é amor, saúde mental é respeito, né? Eu queria começar esse bate-papo, né, com um conceito de saúde, e saúde mental e saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Antes, há muito tempo atrás, a classe médica ela entendia que estar saudável era não ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade. E com o tempo eles foram percebendo que tinham pessoas que não tinham nenhuma enfermidade física, porém elas tinham alguns adoecimentos, elas passavam por alguns adoecimentos de ordem emocional, muitas vezes de ordem social, né? Pelas relações familiares, ou por algum trauma que ela vivenciou, ou por perdas. E com isso, eles foram sentindo, né? A classe médica foi sentindo a necessidade de ampliar esse conceito de saúde. E em 1947, a OMS, Organização Mundial de Saúde, define que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não mais apenas uma mera ausência de doença ou de alguma enfermidade. Porque foi necessário enxergar esse homem, né, enxergar em sua totalidade, biopsicossocial e espiritual também. Biológico, né, pelo nosso corpo, psicológico, né, pelas nossas emoções sociais, pelas nossas relações e espirituais, pelas nossas crenças, pelos nossos valores. E aí, pegando esse gancho desse conceito de saúde, a gente entra num conceito de saúde mental. Se saúde significa esse bem-estar físico, mental, social e espiritual,
Logo, ter saúde mental é também se permitir um estado de bem-estar e sermos capazes de lidar com as nossas próprias habilidades por situações adversas, como essas que nós estamos passando, né? Saúde mental é a capacidade que nós, indivíduos, temos de usar nossas próprias habilidades para recuperar de estresses que são rotineiros, né? De situações que fogem muitas vezes do nosso controle. Quem há um tempo atrás poderia dizer que hoje, 19 de junho de 2020, estaríamos em isolamento, estaríamos afastados do corpo, né? Logo a gente lá no lar, que a gente gosta tanto de um abraço, né? Afastado do aconchego do outro, precisando ter que redefinir as formas de afeto, né? A gente não imaginava que poderia estar passando por isso. E isso causa, de certa forma, angústia, estresse, medo, preocupação em diversos cenários da nossa vida. Será que a gente vai ter o emprego? Será que a gente vai conseguir pagar aquela conta? Será que o meu filho está se desenvolvendo bem na escola, nesse novo formato online? Será que o meu ente querido ele vai adoecer? Será que ele não vai adoecer? Será que eu vou adoecer? Então a gente acaba tendo uma série de preocupações frente a algo que ainda é muito desconhecido, né? Ainda se tem muitas dúvidas em relação a quando vai acabar, como vai acabar. A gente só sabe que hoje nós precisamos começar a ressignificar esse momento que a gente está vivendo. Então, meu convite hoje, né, é olhar esse conceito e propor uma reflexão de como estamos cuidando da nossa saúde mental, principalmente nesse período, né, de, como diz a Christian fala, né, que tenhamos olhos de ver e coração de sentir, para que a gente possa respeitar as nossas emoções, mas também movimentá-las em prol de um benefício nosso e acaba que do nosso lar, da nossa família. Eu tô com um roteirinho aqui para não me perder. Saúde mental, a gente pode dizer que ter saúde mental é estar bem conosco e com o outro. Porém, isso, às vezes, a gente encontra certas dificuldades, porque às vezes a gente não está bem com uma questão nossa, né, com algo que nos angustia, e muitas vezes a gente acaba descontando isso no outro. A gente acaba projetando no outro essa preocupação, esse medo, essa insegurança. Nesse período que a gente está em isolamento, a gente passou por várias situações, né? É, eu falo que a gente já teve o período das férias, foi assim que a gente foi decretado o isolamento social, e aí a nossa rotina de casa, muitas vezes, não de todo mundo, mas era cama, cozinha, sofá, cama, pijama. A gente ficava nesse período, que era quase como se a gente tivesse de férias. E aí, com o tempo vai passando, a gente vai precisando ver que aquilo ali não era férias, né? Que era algo real e que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí veio aquela chuva de informações, muitas pessoas ligando os noticiários da hora que acordavam até a hora de dormir. E aí começavam a ter distúrbios de sono, começavam a ter distúrbios de alimentação, porque elas não conseguiam digerir toda aquela informação que muitas vezes é maçante, que muitas vezes gira em torno de uma mesma coisa, né? E a gente ficava naquela angústia de ter mais informação, vai passar, não vai passar, e isso faz com que a gente emocionalmente entre em desequilíbrio. Ter saúde mental é respeitar as exigências da vida. Nós não temos como brigar contra o vírus Covid. A gente tem que orar para que os estudiosos, para que os profissionais que estão à frente disso sejam muito iluminados, tenham muita sabedoria e que o mais rápido possível possa nos fornecer, né, a vacina, uma maneira mais concreta de lidar com esse vírus.
mas é imposto, não tem como a gente criar angústias em cima de angústias, em cima de algo que não está na nossa mão decidir. O que está na nossa mão é traçar estratégias pessoais, familiares de prevenção, né? É cuidar da nossa casa, da nossa higiene, e isso eu estou falando físico, né? Da casa, limpeza, cuidar quando a gente sai, quando a gente vai para a rua, cuidar da maneira que a gente volta para casa, né? A casa é o nosso lar, é o nosso cantinho, é o lugar de acolhimento. Então, a gente precisa cuidar desse lar. Então, respeitar a exigência da vida é isso. É a gente saber que a gente precisa agir, que a gente precisa lidar com o que está acontecendo de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, né? Anne, mas é tão difícil. Sim, é difícil. A gente tem crise de ansiedade, sim. Eu mesmo já tive várias, né? Crises de ansiedade, não consegue dormir, às vezes come mais ou come de menos, né? A gente tem essa dificuldade, nós somos humanos, mas a gente tem que entender que isso é para nossa evolução, de que nós estamos aqui para isso, para evoluir, para aprender, para extrair algo de bom de tudo que a gente passa. E a gente não passa nada sem necessidade. Deus não dá nada além do que a gente possa carregar. Saber lidar, ter saúde mental é saber lidar com as boas emoções, mas também é saber lidar com as desagradáveis. Porque faz parte do nosso caminho evolutivo. Ninguém vive só de sorriso, ninguém vive só de alegria. Nós temos as perdas, temos os medos, temos as nossas angústias, as nossas heranças, né? E as nossas heranças às vezes nos deixam marcas que são importantes no nosso convívio social. Então, saber lidar com essas emoções, saber a hora do silêncio, saber a hora de se recolher em oração, saber a hora de pedir ajuda, isso é saúde mental. Reconhecer os nossos limites, quantas vezes a gente extrapola o limite. A gente sabe muitas vezes que a gente não está aguentando passar por determinada situação e vai dando aquele jeitinho de passar, de, de, de vivenciar aquilo que vai nos deixar marcas, e às vezes não são marcas positivas, né? Buscar ajuda quando preciso é algo muito interessante, porque muitas vezes a gente deixa o caldo entornar, né, para buscar essa ajuda. A gente não, se a gente conhecesse os nossos limites, se a gente tivesse um cuidado maior, né, com o que sentimos, talvez a gente não precisaria deixar, né, o corpo sofrer, né? E às vezes o corpo sofre. Quando a gente, por exemplo, o estresse, vamos pensar no estresse, né? Passando por situações estressoras, a gente tem algumas reações físicas, por exemplo. Tem problemas de pele que são acarretados pelo estresse. A queda de cabelo, tem queda de cabelo que é provocada pelo estresse. E às vezes a gente está vendo que o cabelo está caindo, está vendo que está fazendo um buraquinho aqui, mas depois eu vejo. Depois eu vejo. Isso aí o cabelo tapa. Até que vai chegar um dia que o cabelo não vai tapar e aquele buraco vai estar lá. Então, ter saúde mental é a gente passar com calma pelas nossas emoções. É a gente entender que nós não somos máquinas. Nós temos falhas, né? Nós temos defeitos, mas também temos virtudes e temos um Deus que nos sustenta o tempo inteiro e que é possível a gente fazer esse reconhecimento. Então, vamos começar a pensar nesse contexto do bem-estar físico, mental, espiritual e social. Quando a gente fala em bem-estar físico, a gente está falando do cuidado com o corpo mesmo, né? O check-up, né? A mulher anualmente ir ao ginecologista, o homem ir ao urologista, procurarmos o cardiologista para dar aquela olhada, para ver se está tudo bem, se as nossas taxas estão ok. Isso é autocuidado. Cultivar bons hábitos alimentares, manter o corpo em movimento através de atividades físicas, e aí partindo dessa pequena informação
sobre o que é bem-estar físico, vamos avaliar a gente há um tempo atrás? Vamos colocar aí janeiro. Vamos botar um período maior. Vamos colocar de outubro a fevereiro. Vamos avaliar esse período da nossa vida. Muitas vezes a gente esquece consulta médica. Ih, esqueci. Não deu tempo. Muitas vezes a gente esquece o exame que era para fazer. Ih, fui no médico, mas não fiz o exame. Muitas vezes a gente esquece aquele medicamento que é importante para o nosso bem-estar, né? E tudo pela falta de tempo, tudo porque não dá tempo. O trabalho me exige muito, né? O estudo me exige muito, aquela atividade social que eu participo me exige muito, e eu não tenho tempo para mim. Às vezes a gente tem algum problema de saúde, como foi o exemplo que eu citei da queda de cabelo, o cabelo está caindo por conta do estresse, e você está lá, deixando, botando, tapando, botando um cadinho de cada lado para ver se vai maquiar aquilo ali, mas está crescendo, porque não está só aqui, está no peito, está no coração, está na mente. E quantas vezes a gente acaba negligenciando isso, né? Esse cuidado com o corpo. Quantas vezes a gente adiou períodos de descanso inteiro, porque trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e tinha que trabalhar mais um pouquinho. E aí a gente ia adiando. Se o ideal era dormir 8 horas, 2 horas estava ótimo. E o corpo cansando. E o corpo dando sinal. E o corpo falando, para, porque não tá fácil para mim. E a gente lá teimando, né? Quando chega em final do ano, a gente fala, nossa, tô doida pra esse ano acabar porque eu não tô aguentando mais. Mas peraí, não tá aguentando por quê? Né? Que tipo de cuidado que você teve com o seu corpo ao longo de um ano para você não estar aguentando mais? Será que é só o corpo? Quando a gente negligencia a nossa alimentação, a gente deixa de fazer ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, para a gente comer aquele fast food que é muito mais rápido. É só passar ali de carro, nem precisa sair do carro, né? Para trocar, muitas vezes, né, uma refeição pelo álcool, pessoas que acabam fazendo isso. Então, vamos ter, né, começar a pensar, né, nessa nossa saúde física com mais cuidado, com mais amor, com mais respeito, porque o corpo está de empréstimo, né? A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar dessa carne aqui, porque ela adoece e logo ela leva a mente junto, logo ela afeta a nossa relação social. Então, o corpo é importante da gente ter esse cuidado. Prosseguindo na questão do bem-estar, tem a questão do bem-estar social. Ele diz respeito à nossa rede socioafetiva, a maneira como nos relacionamos com os nossos familiares, né? Com os nossos entes queridos. A gente vê nesse período de quarentena as pessoas falando assim, nossa, teve casal que está separando nesse período de isolamento aí. Estou vendo um monte de casal separando. Mas, gente, será que a culpa é do isolamento? Quanto tempo que esse casal não estava vendo o que estava acontecendo com ele? E aí esperou chegar o isolamento, né, de certa forma, para finalizar essa relação. E colocar a responsabilidade no isolamento. Como que estava esse casamento lá atrás? Não vamos longe, não. Vamos a 8 meses atrás. Como que esse casal estava vivendo? Como estavam os olhares desse casal? Como estava o respeito entre esse casal? Como estava o companheirismo entre esse casal? Não foi o isolamento. Foi o que a gente negligenciou lá atrás. E no isolamento, a gente está tendo a oportunidade de repensar essas relações. A gente está em casa, né? Muita gente está em casa. Tem gente que está trabalhando em casa, né? Está com toda uma estrutura de trabalho
mas ainda assim estamos dentro de casa. Então vamos olhar com mais carinho a quem está do nosso lado. Vamos nos permitir ouvir o outro, né? Ouvir, para a gente muitas vezes precisa silenciar. Uma outra questão também dessas relações sociais são com os filhos. A gente vê memes, né, falando para voltar logo às aulas, que vai pagar mais para professor. Sim, o professor merece, mas como que a gente está cultivando essa relação com os nossos filhos? Às vezes a gente tem família que não se via quase, porque saíam todos de manhã cedo, chegavam todos muito tarde, e ao chegar em casa, cada um ia para o seu canto. Cada um ia para o seu canto. Uma experiência minha, pessoal, quando eu estava atendendo no consultório, eu precisava, quando eu encerrava todo o meu trabalho, eu precisava de 15, 20 minutos até chegar em casa, sabe? Para eu me desacelerar, para eu me desconstruir enquanto psicóloga, para eu liberar tudo que eu ouvi, para eu me desconectar com aquele universo do consultório. E eu ficava geralmente em silêncio, em oração, saindo do consultório até chegar em casa. E esse período era renovador para mim. Mas agora eu atendo em casa. E quando eu abro a porta do quarto, a minha filha já está na porta. Mamãe, 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 ela quer porque agora a gente está em casa. E a gente precisa repensar isso. Porque agora, aqueles 10, 15 minutos que eu tinha, eu preciso fazer ele em silêncio dentro do quarto, antes de sair, antes de abrir a porta. Então, pensar na relação familiar, pensar nas relações sociais, é trazer para a nossa realidade agora, né, o que nós podemos fazer em prol da nossa família. O que a gente pode fazer em benefício da nossa família, dessa construção desse núcleo familiar que agora nós estamos tendo a oportunidade de ver como ele está, de saber se ele está bem, se ele está saudável, se ele está sofrendo, né? Estamos tendo a oportunidade de ressignificar as nossas relações familiares. O lar, gente, é um lugar, é o nosso refúgio, é o lugar onde a gente deve se sentir acolhido, amado, em harmonia. Precisamos cuidar desse lar. E agora falando, né? Não é só dessa limpeza do álcool, da sanitária, é da limpeza também do ambiente, a limpeza espiritual que a gente faz no lar. Quando a gente promove o culto no lar junto com os membros da família, né? A gente está ali ganhando energia, a gente está fortalecendo o nosso campo vibratório de todo esse cenário que a gente vive, de todo esse ambiente, que é um ambiente de amor, que é um ambiente de luz. A família é o nosso alicerce. E nós precisamos respeitar, cuidar, amar e dar atenção. Então, faz parte de uma reflexão desse período de isolamento, olhar com carinho para a nossa família, olhar com respeito, olhar com, com muito carinho, olhar com entusiasmo, resgatar laços familiares que há tanto tempo vinham se perdendo, né? Porque a gente muitas vezes nem olhava no olho do outro. E hoje a gente está podendo fazer isso, cada um da sua maneira, mas estamos podendo ressignificar, né? Quando a gente fala em bem-estar emocional e mental, a gente está falando das nossas emoções, né? De reconhecermos as nossas emoções, de como respeitamos nossas emoções, de mesmo em situações como essa, onde a gente está vivendo um período de pandemia, buscar manter o nosso padrão vibratório da forma positiva, de uma maneira positiva. O que é isso? A gente precisa conhecer o que nos faz bem, o que nos faz mal, o que nos causa determinadas angústias.
Muitas vezes a gente diz que se conhece muito bem, mas às vezes a gente tem um tipo de comportamento e fala, nossa, mas será? Eu fiz isso? Mas como que eu tive esse comportamento? Ah, mas foi o estresse. Eu estava estressado. Autoconhecimento é quando a gente permite se olhar lá dentro, sem aqueles nossos estereótipos, né? Sem aquela casca que a gente apresenta para o outro. Autoconhecimento ele vem de dentro. Assim como o autocuidado, como o auto-perdão, né? Como autoaceitação. A gente está vivendo esse período onde a gente pode se olhar com mais frequência no espelho. Quando a gente pratica o auto-perdão, quando a gente cuida, né, da nossa saúde física, das nossas relações familiares e das nossas emoções, nós estamos promovendo a nossa saúde mental. Nós estamos compondo o que forma a nossa saúde mental. O auto-perdão, né, o autocuidado, a autoaceitação, eles são temas que eles se conversam, porque à medida que eu vou conhecendo as minhas limitações, eu vou respeitando essas limitações, que eu vou entendendo como eu posso direcionar o meu esforço, né, frente a essas limitações, eu vou me desconstruindo, eu vou me permitindo ampliar o meu olhar. E ao fazer isso, eu consigo criar estratégias, eu consigo criar maneiras de agir. Algumas pessoas pensam que quando a gente se aceita enquanto pessoa, quando a gente se perdoa, a gente estagna, mas não. É justamente quando a gente se aceita e se perdoa é que a gente evolui, é que a gente avança, é que a gente cria uma energia extra, né, para seguir, para continuar o nosso caminho, né, evolutivo. Em decorrência da questão dessa pandemia, muitos especialistas, né, já estão prevendo, né, um impacto muito grande em relação à saúde mental, por vários motivos, né? Por conta do isolamento, tem a questão do medo, tem o medo do contágio, tem o medo pelos membros da família. Quem tem familiar muito idoso acaba que tem uma preocupação maior, né? O sofrimento pelo falecimento dos entes queridos, pelo distanciamento, sem contar perda da renda, do emprego. Tem muita gente que perdeu a renda e não sabe como que vai seguir, como que vai fazer para ter o pão de cada dia. Porém, é preciso enxergar o nosso redor, ampliar a nossa visão em termos da capacidade de agir, de criar, de se reinventar. Nós, psicólogos, estamos aprendendo a atender online. O atendimento online da psicologia ele já existia há algum tempo. Eu mesma já atendia, mas eu atendia 2 pacientes só. E hoje, toda a minha agenda é praticamente online. E a gente está precisando se reinventar. No início, né, a gente tinha as resistências, tanto nossa enquanto profissional, quanto do paciente, né? Mas é necessário olhar ao nosso redor e ver dentro das possibilidades que nós temos como nós podemos agir, como nós podemos continuar a nossa jornada evolutiva. Tem muita gente fazendo a diferença nessa pandemia. Tem gente que começou a fazer máscara e que foi aprendendo, tem gente que está indo para a cozinha, tem gente que está juntando, fazendo mutirão para arrecadar alimentos para doação. Então, vamos pensar qual está sendo a nossa diferença, o que nós estamos nos permitindo fazer diferente nesse período, né? Precisamos, né, trabalhar de maneira incansável para a nossa evolução. E, como eu falei agora há pouco, a gente precisa começar por dentro. A gente precisa deixar, né, de alimentar determinadas emoções, determinados comportamentos que nos fazem mal, né, e passar a viver mesmo no amor, na caridade,
na gratidão. Quantas vezes as coisas passam e a gente nem agradece. Muitas vezes a gente nem sabe direito o que é ser grato, né? A gente precisa aprender a viver na compreensão, na paz, compreender o próximo. Assim como a gente, como cada um de nós, o outro também tem suas angústias, também tem seus medos. E o meu medo não é maior que o seu medo. O seu medo não é maior que o meu medo. Cada um tem o seu. Cada um sofre de um jeito. A gente não transfere dor, a gente não transfere angústia. Cada um tem a sua. E então a gente está tendo a oportunidade de redirecionar esse nosso olhar para dentro, para o que há de mais precioso, para o nosso interior. Há um tempo atrás, a gente priorizava a roupa, o carro, aquele sapato, aquela bolsa. Hoje o carro está na garagem. O sapato hoje é Havaiana, né? A roupa é a roupa mais confortável que a gente tem no guarda-roupa. E o que era prioridade? Agora mudou. Hoje a gente precisa cada vez mais entender melhor o que é prioridade. E eu penso que a prioridade hoje está dentro da nossa casa. A prioridade hoje é olhar o outro que está ali, é tentar acolher, respeitando o querer do outro. A gente, às vezes, quando tem algum familiar deprimido ou se enquadrando num quadro de ansiedade mesmo, a gente quer que aquela dor dele suma a todo custo. A gente quer fazer tudo para que ele saia daquela condição. A gente pode ajudar, mas respeitando o espaço do outro. A gente não pode querer que o outro levante, mas a gente pode sentar do lado e ajudar a levantar. A gente não pode querer que o outro não tenha comportamentos autodestrutivos, mas cabe ao outro decidir. A gente só pode sentar e acolher. E muitas vezes, quando a gente fala em acolher, as pessoas pensam que é dar conselhos. Mas acolher é muitas vezes silenciar ao lado daquela pessoa. É só estar ali, o corpo, a presença, o acolhimento dos corações, né? Tem um livro do João Nunes Braga, do João Nunes Maia, Convicto ao Coração, que ele fala que quando o homem descobrir o caminho interno da salvação, a harmonia se instalará no mundo inteiro. E ele fala de um mundo inteiro, né? Eu coloco essa frase para um lugar menorzinho. Eu coloco para dentro de casa. Quando a gente pensa em falar, né, saúde mental na pandemia, eu penso, enquanto pessoa, enquanto profissional, que a gente tem que promover essa saúde dentro do nosso lar. Que a gente precisa se expor mais nas nossas relações familiares. Ajudar o outro, assim como a nós mesmos, a buscar, a descobrir os nossos valores. Porque a gente sabe que Deus não nos abandona em momento algum. Ele está o tempo todo ali. E a gente só precisa se conectar com Ele, né? E, continuando, quando a gente evolui, quando a gente começa a pensar, né, na questão do bem-estar espiritual, muitas vezes, né, do ponto de vista psicológico, a gente não fala de crença, de prática religiosa específica. A gente fala de emoção, de convicções em algo que transcende a nossa realidade, algo maior que a gente, né? A gente, com as nossas forças interiores, com algo que nos acolhe muitas vezes, né? E nesse período de pandemia, a gente está tendo a oportunidade de repensar esses laços espirituais, né? Tanto das nossas práticas religiosas, porque hoje muitas vezes a gente não tem o templo, porque a gente não pode estar lá no templo religioso, a gente não pode estar no centro, a gente não pode estar na igreja, a gente está em casa. E o templo
foi para cá, para dentro das nossas casas. Hoje a gente precisa nos conectar, né, a Deus pelas nossas orações e não só no templo religioso. E aí cabe refletir, né, como é que está essa nossa conexão interior. Muitas pessoas hoje estão lançando mão de técnicas de meditação, de respiração, que é justamente para achar esse equilíbrio, esse silêncio lá dentro, esse contato com a natureza, sabe? Que nos acalma, e a gente esquece do mais importante, que é a principal ferramenta que nos ajuda a lidar com todas as nossas angústias, que é a prece. E quantas vezes a gente deixa de recorrer à prece? A gente até recorre quando o negócio tá feio. Mas a gente tem que lembrar de agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pelas oportunidades que nós estamos tendo. Essa é uma oportunidade. Essa pandemia, eu enxergo ela totalmente como oportunidade, como a chave da nossa transformação, e transformação pessoal, interna. Uma transformação que, se a gente souber reconhecer, gerenciar, a gente vai sair muito diferente dessa pandemia. E aí cabe a gente se perguntar como nós queremos sair desse cenário. A gente não pode antecipar coisas, porque as coisas não estão nem podendo ser antecipadas, né? Minha filha fala, mãe, a gente vai voltar à aula em agosto? A gente não sabe, né? Mas o que a gente pode fazer hoje é nos permitir abrir o nosso coração em busca dessa nossa transformação pessoal, né? Agradecer muito a Deus pelos profissionais que estão ali na linha de frente, eles estão podendo estar ali, eles estão deixando os lares, né? Os lares de cada um para estar ali, se submetendo a acolher, mesmo que distante, mesmo com aquela armadura toda, eles acabam fazendo o papel da família, né? Com aquele doente, né? E a gente hoje só tem a agradecer, porque nós estamos aqui, podendo fortalecer essa corrente. Através da prece, Deus nos envia muita inspiração para encontrar o rumo da nossa cura interior, dos nossos medos. Deus está sempre cuidando do nosso progresso. Mas será que a gente tem silenciado o nosso coração para ouvir essa inspiração? Porque muitas vezes a gente faz aquela prece na correria, na iminência de ser atendido, e a gente não vê o que está aí sendo mostrado, né? Isso acontece muitas vezes comigo, né? Eu, às vezes, estou com alguma situação para resolver, e aí eu vou lá, faço minha prece, aí eu falo, meu Deus, cadê a resposta? E aí a resposta, às vezes, está ali, na minha cara, e eu fico sofrendo dias. Às vezes a gente não dorme, porque você está ali querendo a resposta, e a resposta tá ali, aí eu falo, nossa, mas para que eu não esperei, né? Para que eu não pude ter um pouco mais de paciência? Mas a gente quer correr, a gente quer ter as respostas rápidas. A pandemia trouxe mais esse ensinamento. O tempo está correndo, mas em outra velocidade. Não é aquela velocidade do imediatismo de antes, porque não tem como ter imediatismo. O tempo está correndo em outra velocidade. O tempo está correndo na velocidade tão mais devagar para que a gente possa ver a nossa transformação, para que a gente possa acompanhar as nossas prioridades, para que a gente possa redefinir as nossas relações, para que a gente possa repensar no nosso emprego, nas nossas relações sociais, na nossa casa, na nossa família. O tempo está correndo.
Tem gente que ainda está sentado lá, vendo a notícia, reclamando que tem um vírus, mas eu espero que tenha muito mais gente levantando e agindo, seguindo, né? Saúde mental, então, é quando o indivíduo é capaz de lidar com as próprias habilidades. Quando a gente fala de lidar com as próprias habilidades, quando a gente sofre, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando algo está fora do nosso controle. E ela passa a ser prejudicial quando a gente não consegue relaxar, quando a gente antecipa coisas, quando a gente sofre por antecipação. E assim como a ansiedade nos traz sensações físicas, a gente também tem uma percepção muito aumentada do risco, do perigo, do problema. E também a gente tem uma percepção muito reduzida da nossa capacidade. Isso acaba que é comum, é um traço comum da ansiedade. A gente É como se a gente entornasse um copo d'água em cima da mesa. E a gente fica enlouquecido com aquilo. Meu Deus, eu entornei aquela água em cima da mesa e agora molhou o livro e eu não sei o que eu vou fazer, porque agora eu não vou conseguir ler o livro. E a gente vai sofrendo, vai vibrando naquela energia pesada e a gente não consegue identificar que a gente pode levantar, pegar um pano, secar e até, se não tiver sol, até abrir o livro e botar na frente do ventilador. Esse é um traço da ansiedade que é muito bem marcado. Mas muitas vezes a pessoa não está ansiosa e ela tem essa percepção reduzida da capacidade dela. Muitas vezes ela acredita que ela não vai conseguir resolver alguma coisa, ela acredita que o medo, né, o medo acaba impedindo que ela conquiste alguma coisa, que ela promova alguma coisa, ou para ela ou para o próximo, né? E ter saúde mental é identificar isso, é ter essa aceitação de que sim, nós estamos passando por uma situação que está fora do nosso controle, mas nós temos como traçar caminhos saudáveis, né? Quando eu falo traçar caminhos saudáveis, não significa que a gente vai passar muito bem, obrigada, no sentido de eu não vou me atingir com o que está. A gente está sendo atingido, né? Tem as nossas angústias, sim. Mas se a gente se aceita, se a gente entende esse cenário, a gente consegue criar situações que nos tranquilizem para passar por esse período todo de pandemia. Quantas pessoas, né, não estão se reinventando em seus lares, né? Muita gente cozinhando, muita gente confeccionando máscara, muita gente vendendo coisas, né, gostosas, bolos, doces, né? As pessoas estão se permitindo, né? E será que a gente está se permitindo também? Ou será que é só o outro? Será que a gente está conseguindo passar essa pandemia com um olhar mais humano para as nossas emoções? Nós não somos máquinas, né? Às vezes a gente, quando vai acolher alguém, a gente fala que é acolher, né? Quando a gente acolhe alguém, a gente fala assim, mas você precisa levantar daí e agir. Mas você precisa, a gente coloca aqui uma imperatividade para o outro, né? Como se o outro tivesse que obedecer, mas cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, e isso precisa ser respeitado, isso precisa ser ressignificado nesse momento. Quando a gente consegue entender esse conceito de saúde mental, que é estar bem com o nosso corpo, estar saudável, estar cuidando do corpo, estar promovendo alimentação saudável, fazendo uma atividade física, né, fazendo o nosso check-up. Quando a gente entende que as nossas emoções, a gente passa num dia, a gente tem diversos cortes de emoções. A gente às vezes acorda muito bem, muito contente, aí acontece alguma coisa que nos provoca uma insatisfação, uma tristeza. Nós somos humanos, a gente se frustra, a gente cria expectativa de tudo o tempo inteiro, né? E é lógico, em algum momento a gente vai se frustrar.
E quando a gente entende isso e respeita isso, a gente acaba compreendendo que nem a gente, nem o outro é perfeito, que nós possuímos limites, que nós não podemos fazer tudo para o outro o tempo todo. Ter esse conceito de saúde mental na cabeça é isso, é partir de ações pequenas do dia a dia. Quando eu troco aquele, vamos pensar, aquele hambúrguer, por exemplo, por um alimento mais saudável. Quando eu troco aquele refrigerante por um suco da fruta. Quando eu permito fazer um alongamento, quando eu levanto. Quando eu permito meditar, fazer yoga. Quando eu me permito só sentar e orar, né? Essa é a construção. A gente é capaz de enfrentar os desafios, as mudanças, com equilíbrio. É só a gente querer, né? É só a gente estar disponível para isso. A gente é capaz de fazer tudo o que a gente planeja, o que a gente sonha. Só que a gente precisa levantar, a gente precisa agir. E às vezes a gente sonha tanto, mas não move um músculo em prol do que a gente busca, do que a gente quer. A saúde mental de uma pessoa, ela está relacionada à maneira como que ela reage às exigências da vida dela e o modo como ela harmoniza os seus desejos, as suas capacidades, as suas ambições, suas ideias, suas emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em algum momento da vida. Sim, podemos. E está tudo bem, desde que a gente reconheça esses sinais. Muitas vezes as pessoas chegam a um consultório e falam assim: Anne, do nada, eu me vi num episódio depressivo severo. Não é do nada. A depressão, ela não surge de um dia para outro. A depressão, ela não vem de uma hora para outra. Ela é construída. E o que a gente estava fazendo que não estava vendo? O que a gente estava fazendo que não estava priorizando esse olhar sobre nós, sobre as nossas emoções? Com isso, a gente entende que cuidar da gente é uma arte, né? Ter esse autocuidado. E isso, cuidar da gente, ter o autocuidado, envolve responsabilidade. Responsabilidade sobre as nossas escolhas, porque a partir do momento que eu escolho o fast food, por exemplo, eu preciso entender que aquela minha escolha ali, em algum momento da minha vida, vai me trazer algum prejuízo. Ou, dependendo de outras escolhas, até coisas positivas. Mas eu preciso ter responsabilidade, porque depois eu não posso culpabilizar o outro. E é muito comum a gente fazer isso. Olha, eu errei, mas eu errei porque o outro me permitiu errar. E não, se eu errei porque eu errei, né? Quando a gente fala de autocuidado, a gente fala também da disponibilidade e da determinação, porque nós precisamos estar disponíveis para acompanhar um processo de mudança. Tem gente que chega no consultório e fala assim: olha só, quando que eu vou ficar bom? A gente não tem como saber, a gente não tem como precisar. Não é quando. A gente precisa viver o momento, a gente precisa acompanhar o momento. Tem a oração da serenidade, né? E ela pede para nos dar serenidade para lidar com as coisas que a gente não pode resolver naquele momento. E é muito isso. Às vezes a gente quer dar conta de coisas que estão ali, mas não vai, e a gente precisa se afastar um pouquinho. Como diz o ar, é só por hoje. Então, só por hoje, a gente tem que se permitir olhar o que a gente pode fazer de diferente, avaliar as nossas reações, as nossas ações, como nós estamos reagindo ao outro, né? Precisamos nos respeitar enquanto indivíduos. O autocuidado, ele nada mais é do que a busca
pela adoção de meios diários, de ações que são pertinentes para a nossa evolução, para a manutenção da nossa saúde física, mental, social, espiritual. Então, quando eu opto em ter uma alimentação saudável, criar laços saudáveis com a minha família, me conectar de maneira mais intensa e mais despida, né, com Deus, quando eu procuro cuidar do meu corpo, quando eu traço esse plano para mim, eu estou muito mais perto de evoluir e também estou muito mais perto de manter um equilíbrio emocional, de manter a nossa saúde emocional. Isso não significa que nós não vamos passar por problemas, nós não vamos nos desestabilizar. Sim, vamos, porque somos humanos, mas vai ser muito mais fácil. Para a gente melhorar, né, a nossa saúde mental, é preciso a gente pensar, repensar o nosso estilo de vida. Muitas pessoas, eu tenho visto, começaram a fazer atividade física em casa, começaram a comer diferente. Lá no início da pandemia, teve gente que estava comendo quentinha direto, né? Todo dia pedia uma quentinha diferente. Aí teve gente que enjoou, falou, não quero comer quentinha não, vou ter que ir para a cozinha. Então, estão aprendendo a cuidar da casa, a olhar a casa com outros olhos, né? Isso é assumir responsabilidade. Isso é entender que está diferente, mas que no meio desse diferente eu posso me reconstruir. Autocuidado é olhar para dentro, é observar as nossas ações, as nossas emoções, as nossas escolhas em prol da nossa saúde. É respeitar e se responsabilizar pelo que a gente escolhe. É exercitar o amor próprio. É querer gostar, né? De cuidar da gente. Eu falo do pijama, porque tem gente que não larga o pijama. Eu falo, gente, se arruma, né? A gente, quando sai na rua, a gente não pode passar batom. Eu passo batom em casa, para se arrumar, para cuidar, para olhar no espelho, tá gostando do que vê. Você acorda, você bota o cabelo cá em cima e acabou. Não, se ajeita. Você está em casa, você está no seu lar, você está no seu refúgio. E esse refúgio merece você bem, você preparado, você disposto, né? E quando algo não tiver nesse rumo, ore, peça a Deus. Quando a gente fala de saúde mental, aí tem paciente que fala assim, nossa, Anny, mas isso é tão difícil. Cuidar, esse cuidado todo, essas escolhas, deve ter algum caminho, né? E tem. Eu vou ler aqui para você. Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos, na questão 909, ele perguntou assim, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Aí vem o manual que a gente quer. Os espíritos respondem, sim, e algumas vezes por fraco esforço. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. É isso. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de algo muito grande, muito externo, para a gente dar conta das nossas angústias, mas não, está dentro da gente. É só a gente querer. Por isso que o princípio fundamental da saúde mental é querer cuidar da gente, porque nós somos o centro de qualquer mudança. Nós conhecemos a nossa condição. Nós sabemos o que atrapalha a nossa evolução. Nós sabemos o que nos angustia, Então, nós precisamos querer para movimentar, né? Para a gente poder encerrar esse momento, eu acho que eu consegui passar de uma maneira bem suave esse entendimento de saúde mental, reforçar a questão da nossa responsabilidade em relação às nossas ações.
E eu vou ler um trechinho do livro do João Nunes, onde ele fala do dever da criatura. Precisamos, com urgência, de nos educarmos. No entanto, a falta de instrução lerda os nossos passos para o alcance da consciência. Quem já conhece seus deveres, agradece a Deus por essa consciência e não deixa para o outro dia o que pode fazer agora. Todo movimento em favor do que devemos fazer é luz que projetamos nos nossos caminhos. E o que eu gostaria de deixar, né, para todos nós podermos pensar é o que nós estamos fazendo para a nossa evolução, para continuar a nossa caminhada. Todo dever, né, que a gente tem, como diz aqui no livro, a gente precisa se educar, a gente precisa se permitir conhecer. Quando nas minhas palestras sobre saúde mental, eu geralmente falo que para você ter saúde mental e para você lidar com a saúde mental, a gente precisa de 3 coisas: amor, respeito e informação. Se a gente tem isso, a gente tem muita coisa. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa corrente do bem. Eu espero ter conseguido plantar um pedacinho de luz no coração de cada um que está assistindo aqui, tá? E é isso. Oi, Anne. Obrigado pela fala. Estou aqui com uma duplicidade de áudio que a gente esqueceu aqui de desativar. Vou desativar. Pronto, é porque a equipe de divulgação também está escutando aqui, em outro equipamento, aí a gente corrigiu o áudio. Anne, obrigado pela sua pela reflexão que você trouxe, por trabalhar, conduzir a gente a essa questão da aceitação, da resiliência, de saber dosar cada passo dessa nossa jornada. A gente quer tudo fast food, né? Eu acho que você no consultório, nos atendimentos, você deve ver muita ansiedade, né? As pessoas vendo nas redes sociais, pessoas aparentemente trajando o sucesso, né, instantâneo, e às vezes a gente tem um pensamento fast food também, querendo resolver tudo imediatamente. E aí, quando de repente vem um momento de reflexão que a pandemia nos convoca também, que é uma forma de reflexão que nos é colocada, de teste, a gente começa a ter que desconstruir algumas questões, algumas ansiedades, algumas pressas que temos. Então, te agradeço por nos trazer essa reflexão e por nos brindar também com essa ponte, com a doutrina, com conhece-te a ti mesmo. E aqui eu tenho, para a gente se aprofundar também com algumas dúvidas que foram encaminhadas no WhatsApp, tá ok? Então, eu não disponho dos nomes de cada uma das pessoas que perguntaram, mas eu tenho aqui algumas perguntas que agradeço a gentileza de você poder responder aqui para a gente. A primeira pergunta que nos foi endereçada é: como manter o equilíbrio e a saúde mental quando perdemos o emprego, o aluguel está vencendo e temos uma família para manter? Como é que a gente consegue ter saúde mental com esses desafios?
Eu vou desativar o meu áudio, só para diminuir o ruído, mas se puder comentar para a gente. Claro, Vitor. Essa pergunta é muito pertinente, né? Porque tem muita gente aí perdendo emprego, né? Sendo suspenso, né? Nesses contratos de suspensão de trabalho. E como manter a saúde mental? Essa acaba sendo uma situação que que mexe com a gente, que mexe com as nossas emoções. Como a pessoa falou, a conta está chegando, o aluguel está vencendo, está tudo acontecendo. Não tem como a gente fingir que não está doendo, fingir que não está preocupado, né? Querer ter uma noite de sono inteira, porque tem as nossas preocupações, principalmente se a gente tem uma família inteira para dar conta. Mas nesse momento, a gente precisa, essa pessoa em questão que está falando, né? Ela precisa se conectar através da oração, para que ela possa ganhar um fôlego, sabe? E ela conseguir redefinir a vida dela. Muitas pessoas acabam que nesse momento estão podendo estudar, tem muitas universidades, muitos cursos, muitas empresas de educação promovendo cursos gratuitos, né, para as pessoas se aperfeiçoarem. Então, talvez seja um caminho para pensar. Talvez seja buscar dentro das nossas habilidades, né, ações que a gente possa fazer. Muitas pessoas estão vendendo coisas, né, estão descobrindo que sabem fazer coisas para poder se sustentar. Então, talvez seja o caminho, né, buscar estudar, evoluir nesse sentido e não desistir de buscar um emprego. Beleza. Não desistir é uma palavra-chave, né? São palavras-chave. Que aquele que chegou numa realização, na vitória, ele é aquele que não desistiu. E quando você veio falar com os jovens, foi tão bem trabalhar na roda de conversa que é justamente para o jovem não desistir dos seus sonhos. Então, esse momento vai passar e a gente perseverando de que Jesus tem um projeto para cada um de nós, que nenhum de nós está desamparado, que somos espíritos imortais. E é muito bacana a gente poder renovar essa esperança. Por isso que a gente está aqui na noite de hoje refletindo. E temos uma segunda pergunta. Bianca pergunta: Anne, você acha que nesse período temos nos cobrado ainda mais para dar conta de tudo? Trabalho, filhos, casa, marido. Para passarmos por esse período com mais saúde mental, deveríamos também desapegar e desacelerar um pouco? Bianca pergunta. Bianca, obrigada pela pergunta. Sem dúvida. A gente, nós tivemos várias fases, né, desse período da pandemia. Como eu falei, a gente teve o período de férias, né, logo no início. Depois a gente teve o período onde a gente precisava saber muitas informações sobre o vírus, e aí a gente se enchia de determinadas informações. E depois a necessidade de produzir, né? Muitas pessoas se viam na questão de ter que organizar a vida do trabalho em casa, porque tem pessoas que levaram todo o trabalho para dentro de casa, né? E precisam manter essa jornada de trabalho. Muitas pessoas, muitas crianças estão fazendo as aulas em casa, então tem os horários certos, então o pai e a mãe acaba tendo que, no meio dessa jornada de trabalho, ainda ter que gerenciar isso fora as outras atividades. Então é natural que a gente se cobre, mas a gente precisa entender que nós não vamos produzir a mesma coisa que a gente produzia, por exemplo, no trabalho, né? É diferente, a gente está num outro cenário, a gente sofre interferências a todo tempo. E nesse momento, né, o que eu acho que pode ficar aí para a gente pensar é a gente precisa cuidar do nosso acesso à informação no sentido de escolher um jornal,
ou um meio de comunicação confiável, para que a gente possa ter lá, uma vez no dia, aquela notícia, para que a gente possa saber do que está acontecendo, porque saber o que está acontecendo é essencial, mas a gente não precisa ficar o dia inteiro. A gente precisa, nesse período que a gente está em casa, a gente precisa ter o horário do descanso, a gente tem que ter o período onde a gente está com a família, né? A gente está ressignificando, a gente está tendo essa oportunidade. Então, agora é o momento da gente construir a maneira com que a gente quer sair dessa pandemia, né? A gente não sabe quando, mas a gente sabe que o agora está sendo necessário, né, para essa nossa construção. Beleza, muito bem. Então, Bianca está respondida a sua pergunta. E temos mais uma questão aqui, mais um questionamento. E aqui a pergunta é a seguinte: como podemos manter a saúde mental no ambiente familiar quando descobrimos que todos estão emocionalmente e com comportamentos adoecidos? Que uma coisa é quando na família, quando um está bem, o outro não está, um vai sustentando o outro. Agora, quando está todo mundo no mesmo barco adoecido, o que a gente faz? Vitor, eu costumo falar, né? É uma verdade. Muitas vezes, cuidar de um familiar adoecido não é fácil. A gente acaba adoecendo muitas vezes junto, por conta das nossas expectativas, porque a gente quer que o outro saia daquela condição. E quando a gente está num cenário familiar onde todos estão adoecidos, primeiro, essa família ela tem que ter essa consciência de que elas estão necessitando de ajuda. E é a ajuda do psicólogo, é a ajuda do líder religioso. Muitas vezes você procura, né, aquela pessoa que tem aquela fala que te acolhe. Então, você tem que buscar ajuda. Não tem como ficar num cenário adoecido, né? Como a gente está dentro de casa, as nossas angústias elas ficam muito mais evidentes, né, para todos os membros da família o tempo todo. Porque muitas vezes a gente há um tempo atrás, saía para trabalhar, não estava bem, mas aí durante, a gente ia dando conta ao longo do dia, e aí chegava mal em casa, mas conseguia contrapor. Mas agora, nós estamos o tempo inteiro em casa, e aí não faz bem a gente ficar cultivando esse sofrimento. Então, para essa família, eu recomendo apoio psicológico para todos, né? Se a gente tem um membro familiar adoecido e ele procura ajuda psicológica, seria lindo que todos os outros procurassem. Agora, se a gente tem todos os membros adoecidos, o ideal é que todos procurem ajuda psicológica. E dependendo do caso que precisa ser avaliado, até a busca de um psiquiatra para ajudar. Beleza. Mais uma pergunta aqui da Daniela Gomes, que é aquele de divulgação enviou. Daniela Gomes pergunta: como vencer a ansiedade? Sou ansiosa e me cobro muito. Daniela, pequenos passos. A gente não dá conta de tudo. A gente precisa, o cérebro do ansioso, ele trabalha o tempo todo, né? Ele está sempre lá na frente. Ele está sempre vivendo lá na frente. E esquece de viver o momento de agora. Então, para você lidar com a sua ansiedade, se você já faz o seu tratamento, né, para ansiedade, tem tratamento, né? Dependendo do grau de ansiedade, tem o tratamento psiquiátrico e o psicológico, que é essencial, tá? Através do tratamento psicológico, né, a gente consegue se descobrir enquanto pessoa e traçar ações para a gente lidar com essas nossas angústias, com os nossos medos, com esse nosso senso de urgência, que é a ansiedade, né? Essa é quando a gente acende a luzinha de que algo vai dar errado o tempo todo. E aí a gente fica querendo antever a situação. Então, para lidar com a ansiedade, são pequenos passos, pequenas conquistas.
Porque a gente, muitas vezes, a gente quer dar conta das coisas de maneira grandiosa, né? Como eu falei, às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, no final da primeira sessão, e aí, já tô bom? Já posso ir embora? Né? E não é assim. São construções, são pequenos passos. Então, para a ansiedade, se você já faz o seu tratamento, né, psicológico, vá com pequenos passos. E, Anne, temos mais uma pergunta, a última, que recebemos no WhatsApp. E aí, não vou mencionar o nome por uma questão de discrição, mas pergunta assim: hoje vejo que meu casamento está desgastado, percebo aspectos em meu companheiro que antes não via ou não queria ver. Vejo que essa relação me faz muito mal. Devo esperar isso tudo passar para tomar uma decisão? Como fazer para ter paz e tranquilidade? Que eu acho que tem muito a ver com essa questão de ser um momento atípico, essa questão de pandemia, de recolhimento social, muitas mudanças, e aí com relação ao casamento desgastado. Será que deve esperar para tomar uma decisão? Ou como que essa pessoa. Qual a reflexão que a gente pode trazer, que você pode falar para essa pessoa? Como eu falei, a gente antes desse período de pandemia, a gente muitas vezes nem olhava o nosso companheiro, a nossa companheira. A gente não sabia o que estava se passando no coração do outro. Então, nesse momento, o que eu oriento é o diálogo dentro de casa. É para que você possa entender de fato como que essa relação chegou ao estado que está hoje. Como que vocês construíram essa relação de vocês? Foi baseada em quê? Foi pautada em quê? Que valores essa relação tem, né? Então, procura exercitar esse diálogo com um companheiro, com uma companheira, e juntos vocês vão construir essa decisão de, de estar junto ou de estar separado, né? Esse período, espera a pandemia passar para resolver, resolve na pandemia, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, talvez seja um momento de dialogar, né? E se você está sofrendo muito, assim, busque o tratamento psicológico. Ele vai te ajudar a entender o que você está sentindo, a colocar certas emoções em determinados lugares para te dar esse suporte. Anne, obrigado pela gentileza de você estar aqui com a gente. Você, mais uma vez, assim como na versão presencial do nosso encontro, que você tenha se sentido acolhida nessa versão digital, mas a gente sabe que a doutrina nos explica de que o mundo é mental. Todo o que a gente pensa, a gente plasma. Então, acredito que tem muitos lares, muitos corações que plasmaram, que emanaram muita luz, porque é uma reflexão importante, relevante para todos nós. Não há uma pessoa que possa afirmar que está de uma forma permanente, né, em equilíbrio, seja no pensamento, no sentimento, e é um desafio para todos nós. Então, em nome do Lar Francisco de Assis, e eu quero lhe agradecer por tudo, pelo carinho que você tem com relação ao Lar Francisco de Assis. A paz de Jesus esteja sempre no seu falar, no seu sentir e no seu agir. Muito obrigado, Anne. Obrigado. Eu que agradeço Então essa vamos oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Sempre me sinto muito acolhida por todos do lar, né? Em contato diário, né? Através das orações, da corrente do bem.
né? E que a gente possa estar levando mais essa mensagem do autocuidado, da saúde mental a muitos corações. Muito obrigada, Vitor. Então, gente, vamos fazer o nosso encerramento lembrando da nossa água, da água a ser fluidificada. Se você não pegou, separe um copo de água, uma garrafinha, porque a gente sabe que a água ela tem propriedades que permitem guardar essas vibrações de amor. A gente sabe que as moléculas de água elas se rearranjam conforme a energia que é impregnada nelas. Então, que nós possamos permitir nesse momento que essas águas possam receber as vibrações de amor do Mestre Jesus. E com a sua intenção e atenção, vamos nos unir numa prece. Mas antes da prece, a gente gostaria de agradecer antes, e eu não poderia deixar de agradecer a toda a ajuda que você que está em casa vem trazendo, seja com feedback, seja com os elogios, mostrando a direção das reflexões que vem te ajudando no seu lar, e também as pessoas que vêm ajudando de várias formas. E uma delas é mantendo as ações sociais, mantendo a estrutura física, e através desse código, desse QR Code, você também a gente vem recebendo muita ajuda, porque a gente sabe que mesmo cada um em recolhimento social, a estrutura ela requer sempre revisões, e em breve, se Deus assim permitir, em pouco tempo, nós estaremos já abrindo as atividades do ambulatório social. Se você gostaria de conhecer as atividades do Lar Francisco de Assis, acesse no YouTube, no canal do Lar Francisco, a Corrente do Bem do dia 22 de abril, onde a Cristia e a Ângela falaram de várias atividades que são desenvolvidas pelo Lar Francisco de Assis. 22 de abril, busque no YouTube, você encontrará essas atividades. Então vamos agora a nossa prece. Eu vou colocar uma canção, uma Ave Maria. Então, vamos fechar os nossos olhos, rogar ao Mestre Jesus que possa visitar os nossos lares e sondar o nosso coração. Pai, que possa, junto com Jesus, Francisco de Assis, os amigos espirituais que tanto amamos, que possa, Senhor, ajudar aquele que tem depressão, aquele que acessou a corrente do bem, sem nem porquê e nem sabe como chegou, mas que encontra um coração dolorido na caminhada. Ajuda, Pai, aquele que passa por dificuldades, aquele que ainda não encontrou em si a força para poder afirmar cada dia: eu sou filho de Deus, fui criado para ser feliz, Deus me criou para poder amar, para poder servir. Senhor, ajuda todos aqueles que duvidam, mas que um dia crerão na sua infinita bondade, no seu infinito amor. Mestre Jesus, que possa visitar os hospitais, aqueles que estão com Covid e que nesse momento, em virtude da sua condição, não podem receber as visitas amoráveis, mas que certamente não estão longe do teu amor, estão muito próximos. Ajuda, Senhor, a todos que estão passando pela questão do Covid, que possam sair mais fortes, que todos os familiares sejam fortalecidos e que possam receber o amparo crístico. Mestre Jesus, que possa também visitar o coração daqueles irmãos que se encontram, ora nas ruas, como às vezes a gente encontra um irmão
necessitado de alimento material. Inspira, Senhor, a todos nós a também ajudarmos esses irmãos, dando um alimento, podendo estender a fraternidade, a caridade, que não possamos temer, mas que possamos amar, agir cada vez mais, pensando em Jesus, entregando esse amor, esse carinho. Mestre Jesus, possa envolver essa água com moléculas de cura, com energia curadora, e que, ao tomarmos essa água com fé, com confiança, que possamos ter a certeza do amparo espiritual e que possamos guardar as palavras que Abigail ofertou para Paulo de Tarso, quando quis animá-lo na sua caminhada como discípulo do Cristo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Senhor, que possamos amar cada vez mais, que possamos trabalhar sempre, multiplicando esse amor, que possamos esperar, do verbo esperançar, possamos dar esperança aos nossos dias, confiando de que eles serão cada vez melhores. E se em algum momento, Senhor, recebermos a incompreensão no caminho, que possamos então perdoar, assim como Jesus perdoou. Fica conosco hoje e sempre. Que teu amor permaneça em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então, gente, boa noite. Faz um coração. Seja alegre, seja feliz. Abrace pelo pensamento aquele que está longe, aproximando do teu coração. Convide outras pessoas a participarem no domingo próximo, também da reflexão que será ofertada. E é isso. Paz e bem, que Jesus esteja contigo. Que assim seja.